No vídeo anterior, nós falamos sobre salvação, o conceito de salvação nos judeus e depois, posteriormente, Jesus. E agora, nesse vídeo, vamos falar sobre o conceito de salvação após a morte de Jesus, quando os discípulos acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Isso mudou um pouquinho, e também a diferença do pensamento de Lucas para Paulo e Marcos, por exemplo, os demais, ou pelo menos a maioria dos apóstolos ali inicialmente. Então, fica comigo até o final do vídeo. Olá, caros questionadores, bem-vindo ao canal Bíblia Questionada. No vídeo anterior eu falei que o pensamento de Jesus, a salvação não seria de ir para o céu, de ir para o inferno. Esqueçam isso, que esse conceito não existia para o judeu. Tudo era aqui, a vida era aqui. Havia a crença que se morreu vai ressuscitar e vai ser destruído ou ser salvo, ou seja, viver no reino de Deus que seria estabelecido aqui na terra. Para Jesus, isso viria em você seguir as leis de Moisés, obviamente, agradar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ou seja, praticar a caridade, né? Ter amor pelas outras pessoas, não fazer o mal, enfim. A obediência dos demais mandamentos da lei de Moisés. Mas que para muitas pessoas isso, sobretudo para os doutores da lei, parece que estava esquecido, né? O principal era seguir só aquelas regras estritamente da lei, né? Da Bíblia judaica, né? No tempo. Parece que suficiente para agradar a Deus, e enquanto que outras coisas importantes, o coração, a sua forma de tratar perante o seu semelhante, né? Isso parece que era negligenciado por esses ditos doutores da lei, que seriam os mais santos e os mais retos diante de Deus. Essa era a grande crítica de Jesus. Eu falei também sobre a expectativa do Messias, que seria a expectativa de uma figura que iria reinar aqui na Terra, que iria dominar, seria uma figura política e uma figura poderosa, militarmente também. E ainda pelo conceito de Jesus, ainda que essa transformação do mundo, a destruição do mal seria através de seres espirituais, anjos, o Filho do Homem e tal, Deus diretamente. Mas no estabelecimento desse reino, aí iria reinar aqui na Terra, juntamente, né, com Deus e tal, o Messias. E Jesus, como portador dessa mensagem, como profeta derradeiro dos últimos tempos, ele provavelmente se considerava o Messias, e essa era a crença dos seus seguidores. Isso ficou confirmado que Jesus era uma pessoa realmente especial, era o Filho de Deus, era o Messias, e eventualmente até o Filho do Homem era ele mesmo, quando ele morreu, e a morte dele subverteu tudo, porque afinal de contas o Messias não era para morrer. Isso não está previsto. O Messias não é para morrer. Como assim o Messias morrer? Era justamente o contrário. Ele era para conquistar, juntamente com o povo de Deus, os outros povos, e ele é morto e humilhado e torturado pelo povo que dominava Israel, que eram os romanos. Não, isso não estava nos planos. Contudo, eles passaram a acreditar que Jesus tinha ressuscitado. E aí isso mudou tudo. Jesus foi entendido realmente que ele era uma pessoa especial, era um escolhido de Deus, era o Filho de Deus, era realmente o Messias, tinha ressuscitado. Isso era o cumprimento da própria profecia de Jesus, de que o fim estava realmente próximo, que as pessoas que morreram iriam ressuscitar para encarar o julgamento e tudo mais. Diante disso, os seguidores de Jesus passaram a procurar nas escrituras sagradas judaicas, no Velho Testamento, alguma coisa que pudesse fundamentar a ideia de um Messias sofredor, porque até então não tinha essa expectativa, como eu falei. Então, foram cascaviar nos textos sagrados judeus algo que pudesse justificar a ideia de um Messias
sofredor. E aí encontraram passagens em Isaías e nos Salmos que não fala nada de Messias. Não tem nada a ver essas passagens com o Messias. Fala de Israel, a ideia de um servo, o servo sofredor. É a ideia, pelo menos em Isaías, ele fala do próprio povo de Israel. O sofrimento que o povo de Israel deve passar. Mas não fala de Messias, mas foi interpretado assim. Então, olha, foi sempre interpretado, olha só aqui e tal, realmente foi o cumprimento, Jesus ter morrido e ter sofrido foi o cumprimento das Escrituras. E aí parecia que tudo se encaixava, porque qual era a ideia na mitologia judaica? O pagamento do pecado era a morte. E uma forma de você escapar da morte, para se livrar do pecado, era colocando um animal para morrer em seu lugar. Sacrificar-se em seu lugar. Que seria uma expiação, né? Por isso vem a expressão bode expiatório. Geralmente eram bodes, cabras, ovelhas e outros animais. Quem não tinha tanto dinheiro, pombos. Enfim, qualquer outro animal aceitável. Eram dados em sacrifício lá no templo e tudo mais, pelos sacerdotes, em expiação aos seus pecados. Ou seja, eles morriam para você ser perdoado seus pecados através do sacrifício. E diante desse contexto, desse pensamento, fizeram a associação. Então Jesus morreu porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele era o Cordeiro perfeito, né, sem pecado, porque era assim que tinha que ser os animais sacrificados, eles tinham que ser sem mácula, né? Não podia ser aleijado, não. Tinha que ser o melhor animal que você tivesse. Então Jesus era perfeito diante de Deus, ele não era nenhuma daquelas acusações que levaram à morte eram justas, ele morreu injustamente, ele era uma pessoa justa, ele era talvez a mais justa de todas, então ele era o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro de Deus. A sua morte serviu de expiação para todo mundo. Não tem mais por que, então, fazer sacrifícios de animais, porque Jesus era o sacrifício perfeito. Então passaram a acreditar que a salvação se daria pela essa crença de que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador, enfim, Jesus era o Filho de Deus, etc., que morreu em benefício da humanidade. Morreu pelos pecados da humanidade. Morte por expiação. Sacrifício de Jesus por expiação. E aí a salvação viria pela fé. A fé em Jesus e a fé que Jesus, a morte de Jesus, traria a salvação. Mas em Lucas, quando eu digo Lucas, é o autor do livro de Lucas, né? O autor do Evangelho de Lucas e do Atos dos Apóstolos. Ele pensava um pouco diferente. Ele não acreditava, a visão dele não era exatamente em morte por expiação. Ou melhor, a salvação não vinha pela expiação, né? Era pelo perdão, puro e simples. A morte de Jesus era importante para Lucas? Sim, é importante. Primeiro porque, assim, para Lucas, Jesus era um grande profeta, talvez o mais importante de todos, assim como foram os outros grandes profetas do judaísmo. Jesus era um grande profeta, e assim como os outros profetas que foram enviados por Deus, o próprio povo judeu não o aceitou. Não o aceitaram como profeta, ou não receberam sua palavra, ou até fizeram mal a ele. Não diferente foi assim com Jesus. Novamente, o judeu... O Evangelho de Lucas é considerado o mais antijudaico, né? O mais antijudeu de todos. Realmente porque ele atribui muito a culpa para o povo judeu. A culpa da morte de Jesus. Não receberam o Messias. Deus mandou o seu Messias, o seu profeta, o seu filho, e não foi recebido. Pelo contrário, foi morto pelos judeus. Mas aí a morte de Jesus é importante, aí teologicamente, a teologia de Lucas, é que em a pessoa ver que Jesus morreu ali, traz um pouco de culpa. Não só dos judeus, de todo mundo.
traz um pouco de culpa. Poxa, Jesus era uma pessoa justa, uma pessoa, filho de Deus, só fez o bem, só pregou o bem, mas morreu injustamente. E isso traz um pouco de culpa, que nos levaria a ver, a saber da história de Jesus, de tudo que ele passou, de toda a tortura, de toda a morte, todo o sofrimento, faríamos repensar e se arrepender dos pecados e se voltar a Deus, e Deus nos perdoaria. E há uma diferença entre expiação e perdão. Por exemplo, se eu dever a alguém R$1.000, há duas formas de eu resolver isso. Ou alguém chega e paga por mim. Olha, tá aqui, eu vou pagar por ele, R$1.000 aqui. O cara vai dizer, tá tudo bem, você tá quitado sua dívida. Isso é expiação. Alguém no meu lugar pagou a dívida. Ou ele pode muito bem dizer, não, Sérgio, você não deve nada a mim não. Esqueça, deixa pra lá. Esqueça isso, você não deve a mim não. Isso é perdão. Ele simplesmente esqueceu da dívida e me deixou livre de pagá-la. Isso é perdão. Para Lucas, é assim que o conceito de salvação é esse. É através do puro e simples perdão, pela misericórdia de Deus. Não tem nada a ver com a morte de Jesus em seu lugar, ou em lugar da humanidade. O que nos leva a um fato curioso, que é sobre a alteração que foi feita posteriormente no Evangelho de Lucas, no relato sobre a Santa Ceia. Eu já falei aqui em outros vídeos que escribas fizeram muitas alterações no livro original. Nós não temos os originais de nenhum dos livros. E há duas versões, há manuscritos antigos que mostram versões diferentes do relato de Lucas a respeito da Santa Ceia. O que é que tem hoje, atualmente, a passagem no livro de Lucas, né? Sobre a ceia, né? Ele diz que Jesus, né, tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai e repartiu entre vós. Porque vos é dito que já não beberei do fruto da vida e até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que vos é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, aparentemente Lucas, aqui está bastante claro que ele entende que a morte de Jesus é por vós, ou por nós, expiação. Contudo, a outra versão que tem vai até a parte que ele diz, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu dizendo, isto é o meu corpo. Ponto. Então, repetindo, tomando o cálice, havendo dado graças, diz, tomai e reparti entre vós, porque vos dito que beberia o fruto até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu dizendo, isto é o meu corpo. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é usado por Lucas como uma de suas fontes. Mas muitas vezes Lucas simplesmente ou omite ou altera o texto de Marcos quando lhe convém, de acordo com sua crença. Então, ou seja, o que Lucas não concorda com o que está escrito em Marcos, ele simplesmente ou não fala nada ou ele altera. Aqui ele usou o relato de Marcos na Santa Ceia para fazer o seu. E aí, o que é que diz no Evangelho de Marcos sobre essa passagem? E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou-o, partiu e disse-lhes, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então quer dizer, para Marcos está claro, a morte de Jesus foi por expiação. Ele fala, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Que está condizente com o relato sobre a Santa Ceia de Paulo, que inclusive é escrito bem antes. Então o que é que Paulo diz? O Senhor Jesus tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu dizendo, tomem e comam, este é o meu corpo que é dado em vosso favor. Fazem isso em memória de mim. Ou seja, expiação. De igual modo, pegou o cálice de vinho no fim da ceia e disse, este é o cálice da nova aliança selada com meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em lembrança de mim. E aí você pode me perguntar, mas por que não foi o contrário? O texto original era o completo e o que aparece menor é porque foi retirado pelo escriba. Os estudiosos acreditam que isso não faz muito sentido, porque quando um escriba, quando um copista altera um texto, geralmente ele altera para corrigir, obviamente baseado na sua própria crença, né?
os copistas ortodoxos, né, que restou chegando até nós, as cópias, o maior número de cópias, eles acreditavam na doutrina da expiação, né, da salvação por expiação, né, a morte de Jesus por expiação. E aí, quando eles viram o texto de Lucas sem esse texto, eles não quiseram manter, acharam que esse texto daquela forma poderia gerar uma especulação ou outra interpretação. Então, vamos consertar, vamos colocar ele coerente com o relato de Marcos ou com o relato de Paulo. Então aí acrescentaram, é bem mais óbvio que houve esse acréscimo, porque retirado, não faz nenhum sentido algum copista que acredita na expiação ver um texto que está condizente com outros textos semelhantes, como esse de Marcos e o de Paulo, e retirar. Não faz sentido. É muito mais óbvio entender que foi acrescentado. E em nenhuma outra parte do Evangelho de Lucas e nem do livro de Atos, que é um segundo volume de uma obra só, Lucas faz qualquer tipo de menção a esse tipo de salvação por expiação. Tanto é que no livro de Atos tem vários discursos de apóstolos pregando, né, tentando converter, falando sobre Jesus, falando sobre a morte de Jesus, falando sobre a mensagem de Jesus, e sempre a mensagem não menciona a morte de Jesus como por expiação, a morte em nosso lugar, a morte que trouxe a salvação por expiação, o derramamento de sangue, o corpo como um sacrifício para a salvação. Não tem esse conceito. Então, realmente, para Lucas, o pensamento de salvação é diferente do de Marcos. Né? Ambos acreditam que a salvação vem na fé em Jesus e em sua morte, mas tem essa diferença de que um acredita na expiação dos pecados e Lucas simplesmente o perdão de Deus. E só um adendo, no livro do Apocalipse, né, escrito por João, que não é o discípulo de Jesus, é outro João, se é que é João o nome dele, ele acredita que quem vai escapar, né, quem vai ser salvo, quem vai ser eleito e herdar o reino de Deus são realmente só os cristãos. Não tem escapatórias, tem que ser cristão, tem que acreditar em Jesus. Quem não era cristão, quem não acreditava em Jesus, estava aniquilado aí junto com o diabo. Não fazia parte do reino de Deus de jeito nenhum. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal e siga-nos no Instagram. Forte abraço, até o próximo vídeo e questione tudo sempre.